Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 25 de abril de 2024, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, essa semana, ou em poucos dias, estaremos mais próximos da Terceira Guerra Mundial do que jamais estivemos. Antes de entrar nesse assunto tenebroso, quero mandar 2 abraços aqui, um para a Regina Santiago. Ela pediu um abraço porque fez 43 anos de casada ontem. Então está aí, meus parabéns, Regina Santiago, a você e ao seu esposo. Um imenso abraço, felicidades e mais 43 anos de casada, por que não, não é? E quero também mandar um super abraço para a Ângela Barros, que é membro desse canal já há 4 meses. E ela pediu um abracito. Então está aí, Ângela Barros, um super abracito. Muito obrigado pela membresia, muito obrigado pelo incentivo que você nos dá. Bem, meus amigos, o assunto tenebroso é exatamente esse. Sim, estaremos muito próximos, daqui a alguns dias, mais do que jamais estivemos, de uma guerra mundial, de uma terceira guerra mundial. Isso porque os Estados Unidos não declararam guerra oficialmente à Rússia, mas será como? Sim, porque os Estados Unidos enviarão, depois do pacote de 90 bilhões de dólares aprovados em ajuda militar à Ucrânia, mas também a Israel e Taiwan, enviará o equivalente a 1 bilhão de dólares em armamentos pesados, mísseis inclusive, já nos próximos dias para a Ucrânia. Essa é a notícia que está hoje nos principais jornais norte-americanos. Os Estados Unidos enviarão um enorme pacote de armas militares no valor de 1 bilhão de dólares, incluindo mísseis de longo alcance, munições, drones e veículos para a Ucrânia, agora que o Congresso aprovou o financiamento. O Senado aprovou um pacote de ajuda externa na noite de terça-feira, que inclui 61 bilhões só para a Ucrânia, que já foi devastada pela guerra. A primeira parcela de armas deverá chegar a Kiev dentro de alguns dias. Abre aspas. Estou garantindo que o envio comece imediatamente, disse o presidente Biden ontem, quarta-feira, logo após assinar o projeto de lei na Casa Branca. Nas próximas horas, literalmente algumas horas, frisou ele. Outros comentaram também, outros importantes atores deste macabro teatro também comentaram o assunto. O secretário de imprensa do Pentágono, Major-General Pat Ryder, disse que os Estados Unidos têm um sistema logístico robusto em funcionamento e estão fazendo tudo o que podem para responder rapidamente assim que o projeto de lei for assinado. Ele disse isso horas antes do projeto ter sido assinado. Ryder comentou também que os Estados Unidos têm depósitos de equipamento militar na Europa e podem aproveitá-los para levar ajuda à Ucrânia dentro de alguns dias. Certamente, disse ele, entendemos e apreciamos a urgência e estamos preparados para agir rapidamente. Outros oficiais americanos descreveram a situação na Ucrânia como terrível. O diretor da CIA, por exemplo, William Burns, testemunhou ao Congresso no início desse mês que a Ucrânia poderia perder a guerra até o final deste ano sem o apoio dos Estados Unidos. Era a pressão da CIA para que o pacote fosse aprovado. Já o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse recentemente aos congressistas que a Rússia está obtendo ganhos à medida em que a Ucrânia luta com escassez de munição. Só que a pérola ele deixou para o final, numa espécie de briefing aos congressistas. Ele disse o seguinte, prestem atenção, já estamos vendo as coisas no campo de batalha começarem a mudar um pouco a favor da Rússia. Querem que eu repita? Palavras dele, Lloyd Austin. Já estamos vendo as coisas no campo de batalha começarem a mudar um pouco a favor da Rússia. Estamos vendo os russos obter ganhos incrementais e estamos vendo os ucranianos serem desafiados em termos de manter a linha, disse ele.
O interessante aqui é que nenhum congressista levantou-se para perguntar ao senhor Lloyd Austin: o senhor nos considera a todos nós aqui idiotas? Sim, a pergunta deveria ter sido essa, porque ele disse: estamos vendo as coisas no campo de batalha começarem a mudar um pouco a favor da Rússia. Vejam, não é preciso ser nenhum gênio para entender o que está acontecendo. Basta olharmos para a Ucrânia e olharmos para a Rússia. A Ucrânia é um país devastado pela guerra. E a Rússia não. Simplesmente isso. A Rússia, claro, sofreu alguns atentados, como, por exemplo, o mais dramático deles, aquele que feriu o seu coração, um ataque a um dos teatros em Moscou, mas foram ataques terroristas. Em termos bélicos propriamente, o que a Rússia fez à Ucrânia não se compara ao que a Ucrânia fez à Rússia. Mas aí o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que, bom, parece, o que tudo indica, a Rússia está um pouquinho melhor nessa história. Não, a Ucrânia está literalmente devastada, e agora que a Ucrânia está devastada, os Estados Unidos enviarão o poder máximo para lá, para devastar a Rússia. Se formos um pouco para o terreno da teoria da conspiração, parece que a ideia era essa mesma. Deixe que os dois se destruam. Quando um estiver totalmente destruído, entraremos para destruir o outro. Certamente, a Rússia já estará um pouco enfraquecida também em termos de munição, por exemplo, ou de equipamentos bélicos. Mas aí então a OTAN entrará, ou os Estados Unidos propriamente, entrará com um fôlego novo. A questão que fica é justamente essa. A Rússia não usará o seu arsenal nuclear nesse caso? Não considerará os Estados Unidos como, de fato, um inimigo a ser batido? Como disse, não é uma declaração de guerra oficial, mas será encarada assim pela Rússia, e isso está prestes a acontecer. Nos próximos dias, então, estaremos muito perto da Terceira Guerra Mundial. Tudo por conta, claro, desta política agressiva que em nenhum momento quis considerar as razões da Rússia. Essa política agressiva do Deep State norte-americano, do Fórum Econômico Mundial, da União Europeia, enfim, desses atores todos que, ao que tudo indica, gostariam mesmo de reduzir bastante a população da Terra nesse momento. Estão conseguindo, ou certamente conseguirão. Bem, por falar em Biden, no momento Biden, o fenomenal Biden, esteve na Flórida numa cruzada em favor do aborto para, claro, combater Ron DeSantis, que não quer o aborto no seu estado, ou pelo menos a ideia de Biden e do seu partido democrata era fazer aprovar uma lei de aborto com até 15 semanas. E agora, parece então, estão lutando para 6 semanas, para a aprovação do aborto na Flórida em 6 semanas. E aí veio mais um daqueles momentos Biden. Ele estava no palanque pró-aborto com a presidente, a representante máxima do Partido Democrata na Flórida, a senhora Nick Fried, que pedia então, pelo menos, para que os congressistas da Flórida entendessem a urgência de aprovar 6 semanas, o aborto com 6 semanas. E neste momento, o que fez Biden? Fez o sinal da cruz. Como pedindo bênçãos aos céus para a sua tentativa de destruir vidas inocentes nos ventres maternos. Bem, é claro que isso indignou principalmente os católicos americanos. O bispo Brian Birch tinha dito que o uso do sinal da cruz por Biden em apoio ao aborto é um insulto repugnante a todos os cristãos, mas especialmente os católicos, disse ele. Ele disse também que o sinal da Santa Cruz é um gesto sagrado usado pelos crentes para se abençoarem, pedirem perdão ou para protegê-los
da tentação. Antes disso, outro bispo já havia comentado sobre o catolicismo de Biden. O bispo Robert Gross, da diocese de Saginaw, ele disse, literalmente há alguns dias: "Não tenho nenhuma raiva do presidente, sinto apenas pena dele, não estou zangado com ele, ele é simplesmente estúpido." Não é estupidez de forma depreciativa, é estupidez no sentido de não entender a fé católica. De fato, Biden não entende a fé católica, talvez não entenda nada, mas menos ainda a fé católica. Ele provavelmente lê errado a Escritura. Para ele, Jesus veio para que tenhamos morte, e morte em abundância. Sim, porque não bastou destruir a Ucrânia, centenas, milhares de vidas, ele está numa cruzada para destruir a vidinha dos pequenos norte-americanos indefesos nos ventres maternos. Esses são os demônios, literalmente falando, que controlam o espetáculo macabro da geopolítica. Bem, por falar em espetáculo macabro da geopolítica, vejam que interessante. A jornalista Caroline Glick, do Jewish News Syndicate, postou ontem na sua conta no X o seguinte: altos funcionários de Israel poderão ser iminentemente sujeitos a mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. E de acordo com os funcionários de alto escalão em Haia, que falaram com Amit Segal, o principal repórter político de Israel, os Estados Unidos estão por trás de tudo. Não há nenhuma maneira do procurador-chefe decidir sobre um passo tão dramático, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, decidir sobre um passo tão dramático numa guerra ainda em curso, sem primeiro obter pelo menos uma luz verde dos americanos, informou Segal. As fontes em Haia disseram que é impossível que o procurador-chefe tivesse decidido dar um passo tão dramático sem que os Estados Unidos dessem o aval. Já o Canal 12 de Israel informou na semana passada que havia ou que há muita preocupação entre os israelenses de que altos funcionários, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, possam estar sujeitos a mandados de prisão devido ao prosseguimento da guerra contra o Hamas em Gaza. Bem, esse é um recado que Biden permite que a própria mídia israelense envie para a esquerda americana. Olha aqui, Biden, apesar de mandar ajuda para o Estado de Israel, apesar de manter o seu apoio, principalmente agora, quando Israel foi atacada pelo Irã, dá uma no cravo e outra na ferradura. Está dizendo para a esquerda: calma, não se preocupem, eu ainda os pegarei a todos, podem esperar. É um recado para a esquerda que está insatisfeita, claro, com o apoio americano a Israel. Então Biden, numa linguagem meio cifrada, está dizendo: calma, eu os pegarei numa armadilha logo mais. Bem, e por falar em armadilha, as universidades norte-americanas estão numa onda também inédita, nunca vista, de antissemitismo. Protestos anti-Israel e antissemitas estão espalhando-se pelos campos universitários americanos numa velocidade alucinante. Mais de 100 estudantes da Universidade de Colômbia foram presos. Mas atenção, eles foram presos e logo em seguida liberados sem nenhuma consequência. Outros 150 manifestantes foram presos na vizinha Universidade de Nova York. As universidades pouco fizeram para reprimir a agitação e os manifestantes enfrentam poucas ações disciplinares, enquanto os estudantes judeus continuam ameaçados, diz o Jewish News Syndicate. Dos presos em Colômbia e na dos presos em Colômbia e na Universidade de Nova York, nenhum enfrentará acusações criminais e todos foram libertados, informou o New York Post na quarta-feira. Essa onda antissemita tende a crescer e se espalhar pelo mundo todo, claro. Daqui a pouco os estudantes judeus não poderão sair de casa, não poderão frequentar as aulas presenciais.
serão impedidos, serão, claro, violentamente impedidos, e isso definitivamente nos faz lembrar do período que antecedeu a Segunda Guerra propriamente, e durante toda a Segunda Guerra. Os velhos tempos estão aí, com outra roupagem, mas a Segunda G voltou certamente. Bem, meus queridos amigos, eu tive aqui uma debandada de membros do canal e isso realmente nos preocupa, nos afeta e muito, porque dependemos demais da sua membresia. Então, como uns se vão, outros podem chegar, né? E por isso eu peço humildemente àqueles queridos amigos que gostam do canal e podem colaborar, tornem-se membros. São 3 planos de membresia bem baratinhos, R$ 2,99 por mês, R$ 6,99 por mês ou R$ 7,99 por mês. Tornando-se membro, você nos ajuda a continuar um pouco mais aqui na plataforma. Pois é. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique também aí se você ainda está inscrito no canal. Até depois, se Deus quiser.